Você já deve ter visto que Donald Trump impôs tarifas em produtos importados do México, do Canadá, da China, está colocando aí na China, Rússia, Europa e etc. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso é um baita tiro no pé do próprio Estados Unidos e por que não faz muito sentido, tá? Só uma coisa muito importante, esse vídeo não tem caráter político. Eu moro no Brasil, sou brasileiro, não tem nada a ver com os Estados Unidos, ok? Então eu não tenho aqui a intenção de tomar nenhum lado político antes que você venha defender Donald Trump e etc, tá? Eu quero te trazer números, quero trazer dados e uma visão macroeconômica de por que esse monte de tarifa que ele está impondo nos países é um tiro no pé do próprio Estados Unidos e que pode ter consequências no longo prazo. Beleza? Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você aqui nesse canal. Durante este ano de 2025, eu vou fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro, falando de coisas diversas, a respeito de investimento, trading, operações, estratégias, análises, elementos macroeconômicos e etc. Inclusive te trazendo conteúdo macroeconômico, né? Eu sou estudante de economia, então eu tenho aqui um pouco de bagagem para te trazer, te falar de algumas coisas que você provavelmente não vai ver muito em outros canais, né? Que focam somente em candles e etc, tá bom? Então, já se inscreve aqui, deixa seu like nesse vídeo e vamos para o tema. Por que Donald Trump pode estar dando um tiro no pé? Uma coisa importante, é claro, com esse vídeo eu não estou dizendo que eu tenho mais conhecimento do que a equipe que está por trás dele, tá? De forma nenhuma, enfim. Apenas fazendo um disclaimer aqui. Mas, no meu ponto de vista, é uma coisa ruim. Eu vou te mostrar uma coisa. Primeiro eu vou te explicar. Uma coisa chamada balança comercial. O que é a balança comercial? Balança comercial é as exportações líquidas. Imagine que em um determinado mês, tá, do ano de 2025, por exemplo, o Brasil importou 100 milhões. E durante esse mesmo mês, ele exportou um total de 80 milhões, ok? Então ele importou 100 e ele exportou 80. O que nós temos aí? Nós temos um cenário onde o Brasil comprou produtos do resto do mundo, né, equivalente a 100 milhões de dólares, tá? Então, entrou produtos e saíram 100 milhões de dólares, beleza? E ele exportou, ele vendeu produtos para o resto do mundo de 80, beleza? Então, quer dizer, entrou 80 e saiu 100. Na prática, o que aconteceu? A balança comercial do Brasil nesse período foi de menos 20 milhões. Estou te dando um exemplo, beleza? Por causa que saíram 100 milhões para comprar os produtos do resto do mundo e nós recebemos 80 pelos produtos que nós vendemos para o resto do mundo. Então, isso é balança comercial. Muito bem, então eu fiz aqui um exemplo, tá? Imagina que nós tivemos, então, exportações de 80 e importações de 100. Então, quer dizer, saíram 100, se for pensar em fluxo de caixa, né? Saíram 100, tá? E entraram apenas 80. Portanto, nossas reservas cambiais diminuíram em 20. Aí, milhões, bilhões, o que você quiser pensar, a magnitude dessa balança comercial. Beleza? Ok. Qual que é o detalhe aqui? Então, em uma balança comercial, essa aqui é uma balança que tem déficit, tá? Déficit. E se nós tivéssemos o contrário? Imagina que aqui temos 100 de exportações e nós tivemos 80 de importações. Aqui nós copiamos para cá e aqui nós temos superávit. Então, aqui nós temos 20, por quê? Por causa que saiu mais dinheiro. Nós perdemos, mandamos nossa reserva cambial para fora. E aqui entrou mais dinheiro do que o esperado. Por que a taxação, basicamente, aumentar a taxa, né, sobre o México, sobre o Canadá, sobre a Europa e sobre outros países, por parte do Donald Trump, é um tiro no pé? Vamos ver isso agora? Por causa disso daqui, gente. Dá uma olhada nisso. Esse aqui é o gráfico da balança comercial dos Estados Unidos desde 1970. 1º de janeiro de 1970. E a última vez que a balança comercial dos Estados Unidos esteve em território positivo foi em 1982. Podemos dizer aqui, maio de 1982, em 1,3 bilhão de dólares. Certo? De lá para cá, se a gente olhar mais de perto aqui, ó, esse aqui, ó, essa pontinha, tá vendo essa pontinha aqui? Vou até fazer um desenho para você aqui, ó. Essa aqui foi a última vez que a balança comercial dos Estados Unidos esteve em território positivo. De lá para cá, o que aconteceu? Sempre abaixo de zero. Sempre negativo. Certo? E aí, o que isso significa, Diógenes? Isso significa que desde 1982, os Estados Unidos, ele compra mais produtos do mundo
do que ele vende. Você que está começando a perceber onde que vai, por que isso é um tiro no pé? Primeiro, então, vamos lá. Deixa eu explicar para você por que o Donald Trump está fazendo isso, né? Qual que é a lógica disso? Não é uma coisa infundada, tá? Bom, qual que é a lógica, então, de colocar uma tarifa sobre os produtos que ele vai comprar do México, por exemplo? A lógica é, cara, se eu colocar uma tarifa nos produtos que eu vou comprar do México, logo, os produtos importados do México vão ficar mais caros dentro do meu território nacional, doméstico. Logo, isso vai fazer o quê? Eu estarei favorecendo o produtor doméstico. Então, imagina só, Estados Unidos, vamos pensar em termos de Estados Unidos, para você pensar um exemplo. Acabou de colocar impor tarifa de 25%, por exemplo, tá? Sobre um produto do México. Beleza. O produto do México, ele vai entrar nos Estados Unidos mais caro. Quando ele entra mais caro nos Estados Unidos, o que vai acontecer? O produto mexicano vai estar em desvantagem competitiva frente aos outros produtos que não têm tarifa. Isso vai fazer o quê? Com que o comércio local, ou seja, os produtores locais, vão falar assim, cara, olha, tá interessante, porque nós estamos competindo com os mexicanos, né? O produto mexicano, porém nós temos uma vantagem, que nós não pagamos tarifa. Então, a ideia por trás disso, do Donald Trump, é o quê? Favorecer o produtor local, para que o produtor local tenha força para produzir e vender internamente, tá? Qual que é o problema? Então, primeiro, você já entendeu a ideia, para onde que vai, né? Então, quando se impõe a tarifa, o produto importado fica mais caro, e aí eu vou querer comprar o produto que foi produzido internamente para favorecer o produtor local. Ok, isso faz sentido, tá? É uma coisa ok, legal, bacana. Do ponto de vista de você favorecer e você conseguir trazer, em vez de produzir lá fora, produz aqui dentro. A gente aumenta o PIB, fortalece a economia, fortalece as famílias e etc. O problema é que desde 1982, os Estados Unidos não produz o suficiente para suprir a sua própria necessidade de consumo interno. Por quê? Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver na própria balança comercial. Vamos voltar para a tela aqui. Cara, se desde 1982 os Estados Unidos está comprando mais do que está vendendo, isso significa o quê? Isso significa que se somente aquilo que é produzido internamente nos Estados Unidos não é suficiente para suprir as próprias demandas. Ou seja, a demanda é muito grande, mas a própria oferta não está tão bem estruturada, porque já faz mais de 40 anos que os Estados Unidos compra muito do resto do mundo. E isso vem aumentando, né? Aqui era menos 7, menos 8 bilhões em 1985, 1990, olha lá, 1990 chegou, quase que entrou em território positivo. E depois? Bom, depois vem caindo, 47 bilhões. Lembrando que cada um disso aqui é um mês, tá? Então é como se eu estivesse gastando mais do que eu ganho em 30, 40, 50 bilhões por mês, desde 1982. E aí o que acontece? Então, por que é um tiro no pé? Por causa que se eu coloco uma tarifa de 25% sobre um produto que eu compro, que eu mando vir de fora para eu suprir a minha necessidade, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo o preço do próprio produto que eu vou comprar, poxa. Se eu vou comprar arroz de alguém, né? Imagina, enfim, vamos falar de qualquer coisa aqui, tá? Imagina que você vai comprar arroz do México, sei lá. E eu preciso de arroz, por quê? Porque internamente eu não produzo arroz suficiente para minha necessidade. Aí o que eu faço? Eu vou falar assim, olha, a partir de agora eu vou comprar, vai ter 25% de tarifa sobre o arroz que eu importo de você. Poxa, isso não faz sentido, gente, desse ponto de vista, porque vai ficar mais caro. É claro que se a gente pensar do ponto de vista de que ele quer fomentar o comércio interno, a indústria interna e etc., faz sentido. Porém, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que os Estados Unidos ele não produz o suficiente para a própria subsistência, no sentido de que ele precisa importar do resto do mundo. Essa é a balança comercial. Então você já entendeu aqui por que ele está colocando tarifa, tá? E por que isso não faz muito sentido. Por quê? O produto que ele compra vai ficar mais caro. Mas aí temos um outro elemento. Lembra aquela aulinha lá do ensino médio? Toda ação tem uma reação. Qual foi a reação do mercado? Qual foi a reação? Aquilo que o mercado começou a fazer. O mercado é o organismo vivo. Se você dá uma cotovelada nele, ele vai responder. Você pode ter certeza disso. E o mercado já respondeu. Como que ele respondeu? Vamos olhar mais de perto, né? A gente vai conseguir ver isso aqui agora. Olha só.
A balança comercial já vinha negativa, tá? Atingiu o ponto mais baixo aqui, mais negativo, em maio de 2022, ok? Depois veio diminuindo, né? Chegou aqui o melhor, né? Ou menos pior, menos 58 bilhões de dólares em outubro de 2023. E agora, a última leitura da balança comercial foi menos 131 bilhões de dólares no dia 6 de março de 2025. O que isso quer dizer, Diógenes? Isso quer dizer que, imagina agora que você você tem uma empresa, você é um americano, tá? E você tem uma empresa, enfim, lá nos Estados Unidos, e você produz, não sei, cara, qualquer coisa. Vamos imaginar que seja pneu, ok? Você produz pneu. Só que é o seguinte, você precisa comprar borracha do México. Imagina só, pensa comigo. Você produz pneu e precisa comprar borracha do México, porque você talvez não tenha borracha suficiente, etc. O que vai acontecer? Quando você ficou sabendo que o Donald Trump vai impor uma tarifa de importação de 25%, né, nos produtos mexicanos, por exemplo, o que você fez? Você juntou todas as suas economias, tá? Você como americano, produtor de pneu, e que precisa da borracha mexicana, por exemplo, para produzir o seu pneu, e agora você sabe que o Donald Trump vai impor uma tarifa de 25% sobre os produtos mexicanos, o que você vai fazer? Junta todas as suas economias e vai lá e compra o máximo possível de borracha que você pode antes daquela tarifa entrar em vigor, porque você sabe que depois aquela borracha vai ficar mais cara, e aí você vai ter dificuldade, né, para poder comprar borracha. Então, cara, vai ficar mais caro. Basicamente, o que ele está falando? Que os insumos vão ficar mais caros e, portanto, as empresas vão fazer o quê? Comprar o máximo possível antes de entrar em vigor essa tarifa. Basicamente, essa é a reação do mercado. Se impôs uma tarifa, ou basicamente, tá nesse vai e vem, né? Vai colocar tarifa, vamos deixar por mais um mês, esse tipo de coisa, tá? Mas se impôs uma tarifa, então vai ter a tarifa, e aí o que acontece? A balança comercial teve o pior resultado da história dos Estados Unidos desde 1970, que é o que nós temos de gráfico aqui, tá? Nós estamos falando aí de 55 anos, desde 1970, o pior desempenho da balança comercial da história dos Estados Unidos, em menos 131 bilhões de dólares. Nunca houve uma leitura dessa magnitude. E aí o que vai acontecer? Os produtores, então podemos imaginar a seguinte situação. Os produtores americanos que precisam de produtos importados, eles vão comprar o máximo possível para tentar se preparar, né, para essas tarifas. E em vez da balança comercial diminuir, para falar assim, galera, olha só, né, vamos ter tarifa, vai ficar mais caro, então vamos produzir internamente. Não, cara, o efeito foi exatamente o contrário, exatamente o oposto. E aí o que acontece, a gente já pode ver menos 131 bilhões de dólares. A próxima leitura, vamos ver, né, o que vai sair. Como é que vai ser? Mas aí nós já temos outro problema. Os países já começaram a responder. O Canadá, basicamente, dizendo, cara, olha, nós somos amigos, basicamente o Canadá é um dos aliados e parceiros mais antigos e, né, mais fiéis, leais aos Estados Unidos ali, próximo. E, tipo assim, basicamente, vamos responder com tarifas também. Europa também está no mesmo caminho, a China também está no mesmo caminho. Ou seja, e aí a gente entra no conceito de uma guerra tarifária, uma guerra no mercado, tá? Onde cada vai tentar vencer o mais forte. Agora, veja bem, quando a gente olha para esse gráfico, o que a gente pode observar? 42 anos mostrando que os Estados Unidos não produz o suficiente para suprir sua própria demanda interna, seja em termos de insumos para produzir mais produtos, ou seja em termos de consumo direto, né, no consumidor final. Mas o fato é que, cara, os Estados Unidos é o país mais dependente de importação do mundo inteiro. Essa é a balança comercial dos Estados Unidos, né? Esse é o cenário, tá? E é por isso que eu estou te falando aqui, trazendo esse vídeo, porque que na minha humilde, singela opinião, não faz sentido essas tarifas, especialmente em aliados históricos dos Estados Unidos, como, por exemplo, o Canadá e Europa, enfim, aliados históricos em termos militares, de inteligência, tecnologia e comércio, tá? Então não faz muito sentido. Eu entendo que durante a campanha, Donald Trump colocou sempre a ideia, né, de que os Estados Unidos vai estar em primeiro lugar, porém, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar também passaria por entender o tanto que os Estados Unidos depende dos outros países para o seu próprio consumo interno. Tá? A balança comercial mostra isso para a gente de forma descarada, e é por isso que, na minha opinião, não faz o menor sentido esse monte de tarifa, e eu acho que, mais uma vez, ele vai acabar recuando naquilo que ele disse
sobre as tarifas, tá bom? E, de novo, esse vídeo não tem a menor intenção de te tomar um posicionamento político, até porque eu sou brasileiro, moro no Brasil, enfim, mas eu acompanho o que acontece, tá? E estou aqui dando a minha opinião para você. Uma guerra tarifária não é algo interessante. O país, ou o planeta, né, cada vez mais globalizado, o comércio cada vez mais fluido, tá? E o capital, ele não fica preso a ninguém, nem a nada, enfim. O capital não tem ideologia, né? Ele vai para onde ele se sente mais seguro e onde ele consegue ser melhor remunerado. Então, se começar a entrar muitas dessas travas, enfim, empresas podem acabar saindo do fora dos Estados Unidos. Mas basicamente isso é conversa para um outro vídeo. Espero que você tenha entendido e deixa para mim nos comentários, né, se você entendeu, se fez sentido para você, e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. Te vejo amanhã. Até mais.